Muito bem, amiguinhos. Então começamos a nossa primeira aulinha aqui de casa, fugindo do coronavírus. Nós veremos hoje, eu acho que vai estar invertido aqui, né? Mas é o capítulo 3, Revolução Industrial. E na primeira página, galera, na página 28, já aparece, se você olha a pintura aqui, uma Maria Fumaça, uma locomotiva, uma máquina movida à força do vapor. Sabe quando a panela de pressão na sua casa está fazendo o feijão e ela faz tch, 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 tch. Tem muita força ali dentro, aquele vapor tá louco para sair da panela de pressão. Se você souber conduzir aquele vapor que está muito forte lá dentro por tubinhos, você pode movimentar a Maria Fumaça. A Maria Fumaça se move pela força do vapor. É um carvão que ferve água dentro do focinho da Maria Fumaça, aquele parece um boiler gigante lá, sabe o focinho da Maria Fumaça? Eu vou mandar um vídeo para vocês verem uma que tem lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Tudo aquilo é água, e aí aquela água é fervida e aquele vapor é levado por meio de um pistão, vou mandar um vídeo para explicar isso para vocês também, que faz com que as rodas se movimentem. É o vapor da água fervendo é que faz a Maria Fumaça se mexer. Velho, é um negócio impressionante isso aí. Então, aqui o símbolo da Revolução Industrial é a Maria Fumaça. Por quê? Porque a Revolução Industrial, galera, foi uma revolução, entre outras coisas, tecnológica. Houve uma mudança de tecnologia lá no século XVIII, lá nos anos 1700, e que fez com que a Inglaterra começasse, em vez de produzir produtos artesanalmente, à mão, pessoas fazendo ali, máquinas faziam os produtos em grande quantidade. E quanto mais produto, em maior quantidade, mais barato é o produto e mais gente pode comprar. Então imagine o que aconteceu. Velho, essa camiseta que eu tô usando, se você hoje paga nela, sei lá, 60, 70 reais, vamos jogar um valor aleatório, não precisa ser o valor exato. É uma máquina que produz praticamente. Existem pessoas que trabalham ali, colocando tecido e tal, mas as máquinas fazem as costuras, fazem tudo isso daqui, costuram o botão, tá vendo? Antes da Revolução Industrial era uma pessoa que fazia à mão tudo isso. Em vez dela custar 60 reais, ela teria que custar, sei lá, 150 reais, porque era um trabalho artesanal, manual. Então, custando 60, muito mais gente pode comprar do que se custar 150. Essa foi a grande mudança da Revolução Industrial na parte tecnológica, que fez com que muitos produtos fossem fabricados mais rápido. Por outro lado, e isso vai ser um assunto que a gente vai falar depois, mas em outra aula, muita gente foi necessária para colocar trabalhando nessas indústrias e eles passaram a trabalhar em condições miseráveis, tá? Mas vamos com calma, tá? Muito bem, mas e o que aconteceu? Por que quem começou tudo isso na Inglaterra, velho? Que a Inglaterra, lembra do primeiro capítulo desse bimestre? Não teve as revoluções inglesas lá, do Oliver Cromwell, cortou a cabeça do rei, o Charles I, lembra tudo aquilo lá? Aquilo tudo foi a burguesia tentando tomar o poder dos reis absolutistas, tentando tomar o poder da nobreza. E os burgueses conseguiram isso, velho. A burguesia ascendeu socialmente depois das revoluções inglesas. E o Oliver Cromwell deixou um legado para a economia inglesa e para o sucesso inglês, os atos de navegação, que permitiram que só navios ingleses entrassem com mercadoria na Inglaterra. Então, por exemplo, os navios holandeses não podiam entrar nos portos ingleses. Tá? E a Inglaterra comercializava muito produto no mundo inteiro e os holandeses ficaram impedidos de entrar na Inglaterra. Em outras palavras, os atos de navegação protegeram o comércio inglês e isso foi bom para a Inglaterra. Tá? Isso foi uma das razões que vão levar à Revolução Industrial, porque com os atos de navegação a Inglaterra vai aumentar a poupança dela, os cofrinhos dela, vai ficar cheio de dinheiro no bolso a Inglaterra. Tá? E dessas revoluções, como eu já disse, o parlamento saiu fortalecido, e o parlamento fortalecido significa que os burgueses, os ricos comerciantes, eles têm agora a voz ativa na política inglesa, cara. E quem tem poder político
tem todo o poder praticamente, que o poder não é só econômico, amiguinhos. A pessoa pode ter muito poder econômico, mas quando ela já tem isso daí, ela quer outra coisa. O quê? Poder político. Um exemplo prático dos dias de hoje. Quem que é o governador de São Paulo? Um empresário riquíssimo, o senhor João Dória. Tá? João Dória, ele é podre de rico. Mas por que ele não sossegou o facho se ele tem dinheiro para jogar fora, se quiser? Porque ele quer poder, e o poder ele só consegue entrando na política. Então ele foi prefeito de São Paulo, ele agora é governador de São Paulo, e esse cara quer a presidência da República, que é o poder máximo do Brasil, dentro do Brasil, tá bom? Então os burgueses queriam poder político também. Muito bem, a Revolução Industrial, amiguinhos, ela vai começar então lá nos anos 1700, já vamos falar por quê. E ela vai se dividir em duas fases, amiguinhos, duas fases. A primeira fase, que é o começo de tudo, era necessário então que você... Lembram que a Inglaterra passou a criar ovelhas? Lembra que a gente já falou naquele capítulo das revoluções inglesas? E as ovelhas começaram a se misturar e passar de uma propriedade para outra? Bom, o que vai acontecer? As propriedades, por meio de lei, foram obrigadas a ser fechadas, cercadas, as leis de cercamento, lembra? As Enclosure Acts. Então as ovelhinhas pararam de ir de um lado para o outro, e com essa de parar de um lado para o outro, tudo ficou cercadinho. As pessoas que não eram donas das terras, mas que trabalhavam naquelas terras para o dono da terra, elas não tinham mais onde cultivar a hortinha, criar os bichinhos dela, tudo virou um mar de ovelha. Lembram disso? Então, essas pessoas agora têm que ir embora daquela terra, não tem mais espaço para elas. A gente já falou sobre isso, espero que lembrem. O que vai acontecer? Elas vão embora de mala e cuia, com a trouxinha delas, com a família delas, tudo para cidades, cara. E lá nas cidades elas não têm o que fazer. Então as pessoas ricas que moravam lá nas cidades, os burgueses que tinham muito dinheiro, eu falei, velho, a gente vai botar essas pessoas para trabalhar. E daí alguns engenheiros começaram a bolar máquinas que permitissem usar aquelas pessoas que estavam à toa, sobrando lá, aquele excedente de trabalhadores nas cidades, para fabricar produtos. Olha que legal, os burgueses, legal para os burgueses, né? Os burgueses têm dinheiro no bolso, só que não tem a tecnologia. Muita gente inteligente, engenheiros, cientistas começaram a se dedicar, então, a criar máquinas, a inventar máquinas que permitissem produzir mais rápido e mais barato, por meio do uso desse excedente de trabalhadores, tá? Só um momentinho aqui, foi interrompido. Carteira. Então, amiguinhos, isso tudo foi um primeiro período. Isso vai ser lá da metade dos anos 1700 e bolinha até a metade dos 1850. O que vai ser usado aí? A máquina a vapor, e a gente vai ver isso, eu vou mostrar isso em vídeo para vocês, tá? Que é a máquina a vapor, o princípio dela. Só um momentinho. Se não tá na carteira, não... Ah, tá aqui. Só um momentinho. Então, as máquinas a vapor, nessa primeira fase, o ferro passou a ser usado para quê? Para fabricar as máquinas. Só que o ferro ainda é um material frágil, mas ele é bem mais resistente do que madeira, por exemplo. E por último, o carvão. O carvão que para queimar, para ferver a água, para fazer vapor, para fazer a máquina a vapor funcionar. Olha que legal isso daí, amiguinhos. Pensem na Maria Fumaça. Maria Fumaça, a locomotiva a vapor, tá? Então, galera, e por que a Inglaterra tinha carvão? A Inglaterra deu sorte, velho, que tinha carvão para dar com pau. De onde saiu esse carvão? Não é aquele carvão de churrasqueira, não, que você tira de árvore, que você queima a árvore e faz carvão. Não, carvão mineral. É um carvão que é encontrado embaixo da terra e é originário das antigas florestas pré-históricas de 300 milhões de anos atrás, velho. Que elas se mineralizaram, elas viraram fósseis lá embaixo da terra e acumularam muita energia, tá? Muita energia. Não posso entrar nessa explicação técnica agora, mas elas viraram carvão mineral, que ela queima e produz mais energia, mais calor do que o carvão de churrasqueira, que é o carvão vegetal que a gente compra no mercado para assar carne, tá? Aquilo lá a Inglaterra tinha de monte, porque a Inglaterra, no hemisfério norte, lá naquela região, lá na pré-história, 300 milhões de anos atrás, antes dos dinossauros, havia muita floresta, árvores gigantescas, gigantescas. E essas árvores foram soterradas e não apodreceram porque não existiam cupins e bactérias que
desintegrassem aquela molécula chamada lignina, que dá a estrutura da árvore, não existia, então as árvores afundaram na terra ao longo de milhões de anos e ficaram cobertas aí até 1 quilômetro de profundidade embaixo da terra e virou carvão mineral. A Inglaterra tinha um monte disso daí, olha que sorte. E a segunda fase da Revolução Industrial, a partir de 1850 já, não se usava mais então a máquina a vapor. Usava, mas começou a ser substituída pela eletricidade. Foram construídas então hidrelétricas, tipo Itaipu, que usa a força da água para fazer turbinas girarem, e essas turbinas girando por um mecanismo físico chamado eletromagnetismo, elas giram muito rápido e geram eletricidade. Essa que está acendendo a lâmpada aqui do meu escritorinho agora, tá? Então, essa energia elétrica passou a ser usada para movimentar as máquinas. É o que movimenta tudo hoje em dia na nossa vida, tá certo? É a eletricidade. Outra, o carvão parou de ser usado, passou a ser usado. Ainda é usado, mas é mais usado o petróleo. O petróleo ele pode ser refinado e ele vira muitos outros produtos, ele é bem mais eclético, dá para usar para muita coisa, tipo querosene, gasolina, nossa, água rás, você pode... Plástico, veio do petróleo. Você tem a ideia, não dá para fazer plástico com carvão mineral. Então o petróleo substituiu em grande parte o carvão mineral. E por último o ferro foi melhorado com a adição de carbono na sua composição. E ferro e carbono, basicamente, existem outros elementos químicos aí envolvidos, mas basicamente ferro e carbono você cria aço. O aço é muito mais resistente, portanto máquinas muito mais resistentes. Para vocês terem ideia, sabe a Torre Eiffel lá de Paris, na França? A Torre Eiffel, aquela linda que todo mundo quer conhecer algum dia, que fica lá em Paris, na França, é de aço. Ela só tá lá porque é de aço. Foi muito bem projetada também pelo engenheiro e arquiteto Gustave Eiffel, né? Mas se fosse de ferro, ela não poderia ter 300 metros de altura. Ela tem 300 metros de altura porque ela é construída em aço, tá bom? Então, falei de lei de cercamentos, falei disso. Então, em que páginas que tá isso, galera? Desde a página 1, passando pela página 29, vocês vão ter que ler tudo isso. Vocês têm tempo de sobra para ler isso, não me venham com desculpa, tá? Aí vocês entrem aqui na página 30, olha só, na página 30, tá invertido para vocês aqui na imagem, mas você vê na sua apostila aí, Origens da Revolução Industrial. Eu vou mandar um videozinho antigo, lá dos anos 60, mas muito bem feitinho, da Enciclopédia Barça. A Enciclopédia Barça. Lembra quando a gente falou dos enciclopedistas lá nos iluministas? Então, essa não é da época dos iluministas, mas é uma enciclopédia e é um vídeo que a Enciclopédia Barça fazia, que vinha junto com a enciclopédia para quem comprava, tá? E aí vai falar como é que era antes da Revolução Industrial e como é que passou a ser depois da Revolução Industrial. Eu vou mandar vários videozinhos legais no WhatsApp com uma legenda para dizer do que se trata o vídeo, daí vocês assistam, são todos curtinhos. Eu vou ir mandando aos poucos para vocês não se sentirem esmagados pela quantidade de vídeos. Eu vou escolher a ordem que eu acho que é mais didática, tá? Aqui na página 31, amiguinhos, fala, olha só, o pioneirismo inglês. Por que os ingleses saíram na frente? Olha só, são 1, 2, 3, 4, 5 razões que o Positivo colocou aqui. Nossa, está muito claro, né? Deixa eu tirar melhor assim. Na primeira diz, a Inglaterra possuía uma poderosa marinha mercante. Para quê? Para levar matérias-primas de outros lugares do mundo para a Inglaterra para fabricar produto. E quando você fabricava, também tinha uma marinha mercante, ou seja, navios de carga, que levavam as mercadorias para todos os cantos do mundo de forma muito rápida. Olha só, o segundo, aqui no quadro azul, tô lendo. O fortalecimento político da burguesia. Já falei sobre isso, as revoluções burguesas, os puritanos, os burgueses. Tá? Nem vou falar mais sobre isso, vocês estão careca de saber. Acúmulo de capitais, sim, com o comércio da Inglaterra, os ingleses acumularam muito capital, muito dinheiro. E não sabiam o que fazer mais com esse dinheiro, o comércio estava meio saturado, daí deram vazão a esse capital por meio das indústrias. E ó, jazidas de carvão e de ferro em seu subsolo, já falei sobre isso. A conversão religiosa da burguesia ao puritanismo. Os puritanos, lembram do calvinismo? Puritanos, eu acho que eu mencionei já na sala para vocês. Puritanos é o nome que se dá aos calvinistas da Inglaterra. E os calvinistas acreditavam
que se você ficava rico, era porque Deus gostava de você. Olha que legal, basta, né? Você ficou rico, Deus gosta de você. Se Deus não gostar de você, você estava ferrado, pobre. Tá? Tudo bem, era um pensamento muito conveniente dos burgueses, não é assim que a coisa funciona. Hoje a gente sabe que não, mas eles defendiam essa ideia e uma das razões, então, de que a Inglaterra saiu para frente é porque os burgueses, eles se dedicavam muito, eram muito religiosos e para Deus gostar mais deles, eles tinham que trabalhar mais e muito trabalho incessante, sem descanso quase que inevitavelmente leva à riqueza. Trabalho e economia. Não adianta você trabalhar muito e torrar dinheiro. Economia. Tá bom? Então leiam tudo isso aqui, ó. Na página 31 fala sobre os cercamentos das ovelhas de novo. Tá vendo? Na próxima aulinha, galera, eu vou falar um pouco sobre a tecnologia dessa primeira fase da Revolução Industrial, a fase da máquina a vapor, tá bom? E entrarei também no assunto, já vou introduzir o assunto, mas vai ficar para uma outra aulinha, para uma terceira aulinha, dos problemas das relações de trabalhos onde o trabalhador passa a ser explorado pelos donos das indústrias, tá bom? Vou parando por aqui para não ficar cansativo. Então vocês leiam a apostila, eu vou liberar o material lá das trilhas do Positivo On, entrem lá, fuçem, vocês vão sofrer, vão apanhar para entender aquilo lá, mas tudo que é bom dá trabalho, lembrem-se disso, nada que é bom vem fácil, tá? Trabalhem, queimem, não fica só jogando videogame não, pelo amor de Deus. É uma delícia jogar videogame, mas vocês não estão de férias, esqueceram? A gente tá trabalhando, tá bom? E nada de ficar mandando pergunta, com a primeira dúvida já posta uma pergunta, eu não vou nem responder, eu vou responder só amanhã. Então anota a sua dúvida, posta ela pra mim, tá? E daí só amanhã à tarde eu vou olhar, porque eu vou dar tempo para vocês estudarem. Quer saber o que mais? Amanhã não, ó, hoje é terça, amanhã é quarta, quinta-feira eu vou olhar isso aí, vou responder as dúvidas e vou colocar outra aula, tá bom? Fechado? Beijo no coração de vocês e ao estudo, tá bom?